Olá, telespectadores, estamos aqui no Saber Direito Responde. Eu sou Vinícius Lemos e vou conversar aqui com os alunos Ami, Ana Paula e Fábio, aqui sobre o curso de Microsistema de Formação de Precedentes, onde eles me farão as questões aqui. Passo a palavra para o Ami. Professor, quando uma decisão se torna um precedente? A decisão se torna um precedente no momento em que ela é prolatada. Qualquer decisão é um precedente. Porém, nós temos precedentes de diferentes autoridades. Um precedente do STF tem muito mais valor do que um precedente de um juiz de primeiro grau. Mas para o juiz de primeiro grau, ele também é vinculado àquilo que ele decidiu anteriormente. Então, toda decisão, quando prolatada, é um precedente. Porém, existem institutos que vincularão mais não só o juiz como o judiciário. Agora, Ana Paula. Professor, o senhor acha que ao utilizar logo de início o termo precedente muda, pois anteriormente era identificado depois e agora, no momento em que surgem, já é identificado como um precedente? Essa é uma grande complicação da utilização do termo precedente judicial para certas espécies de decisões. Toda decisão é um precedente, mas você só vai identificar que ela é um precedente posteriormente, quando outro juiz ou um outro caso será julgado e equiparado àquela situação. Aí que você faz essa comparação. Mas existem institutos desse microsistema que já formam o precedente e já dão ali com o nome de precedente, que seria os recursos excepcionais repetitivos, a repercussão geral, o IRDR, o Instituto de Assunção de Competência. As decisões oriundas desses institutos já nascem como precedentes. Agora o aluno Fábio. De acordo com o novo CPC, houve valoração nos precedentes judiciais? Sim, o novo CPC, ele traz aqui uma valoração aos precedentes. O artigo 926 do novo Código de Processo Civil coloca ali o dever dos tribunais uniformizarem a sua própria jurisprudência. E uniformizar a sua própria jurisprudência são pelos mecanismos de pacificação de formação de precedente. Não só a uniformização de jurisprudências deve ocorrer, mas quando uniformizadas, deve manter estável, coerente e íntegra, justamente para que possa ali os tribunais garantir a segurança jurídica e a isonomia na aplicação do direito. Com isso, evidentemente, nós temos ali uma valorização dos precedentes. E não só isso, o artigo 927 do novo Código de Processo Civil coloca também que os tribunais e os juízes observarão para realizar a sua decisão um rol de precedentes vinculantes, ali como o controle de constitucionalidade concentrado, súmulas vinculantes, incidentes de assunção de competência, recursos repetitivos, todos esses e mais alguns outros são tidos como precedentes que vinculam. Obviamente, a palavra observarão quer dizer que os juízes devem observar, ter ali uma interligação com o precedente. Não se pode decidir sem verificar o que os tribunais decidiram sobre a matéria. Ou seja, o ato de decidir tem que ser um diálogo com o passado para poder realizar a decisão do presente do caso que está a ser julgado. Agora, a palavra para o aluno Ami. Professor, o parágrafo 1º do artigo 1035 nos traz um rol do que é considerado repercussão geral, né? Dentre eles está o social e o jurídico que ultrapassam os interesses subjetivos do processo. A pergunta é: qual o limite dos interesses do processo para que seja considerado uma repercussão geral? A repercussão geral é um instituto que foi inserido em 2004 pela Emenda 45 e regulamentado em 2007. A partir de 2007, os recursos extraordinários devem conter esse requisito de repercussão geral. Se não tiver esse requisito, essa formulação de demonstração da repercussão geral, o recurso é sequer conhecido. Dessa maneira, a parte recorrente precisa verificar que a sua causa que está sendo levada para o STF tem ali uma transcendência. Transcendência quer dizer que serve tanto para ele e a outra parte, o autor e o réu daquela ação, o recorrente e o recorrido, bem como uma transcendência para outras pessoas, para outros casos, e com isso impacta a sociedade e não somente aquela ação como um todo. Aí, as características que o artigo 1035
coloca que a repercussão tem que ser na esfera social, econômica, jurídica ou política. É óbvio que nós não temos um parâmetro objetivo sobre isso. Cada caso que vai ter uma análise pelos ministros sobre a visualização de transcendência ou não. E vai ficar a critério justamente do Pleno do STF para rejeitar uma determinada matéria que eles visualizem que não tem essa transcendência. Nós temos conceitos jurídicos indeterminados, repercussão geral, interesse social, impacto econômico, todas devem ser medidas caso a caso. Então, por isso que conceituar a repercussão geral na prática é uma das grandes complicações da própria formulação de um precedente. Agora, a palavra para a aluna Ana Paula. Professor, caso o órgão não reconheça que o recurso possui interesse público, o que acontece com ele? Ele volta à competência originária? Estamos falando do incidente de assunção de competência. O incidente de assunção de competência, ele precisa, além de uma questão de direito, a relevância jurídica aqui, o interesse público e que não tenha a multiplicidade. Qualquer um desses requisitos é base para que se aceite o incidente de assunção de competência. Se não tiver o interesse público, como foi a pergunta da Ana Paula, ele não completa aqui os requisitos do incidente de assunção de competência. E aí o artigo 947 não estará completo. Sem esse artigo completo, nós não podemos aqui fazer a assunção de competência. E a assunção de competência, ela trabalha em dois planos. O plano da admissibilidade dentro do órgão colegiado, onde o órgão colegiado menor, o órgão fracionário, de 3 ou 5 ministros, ele vai ser aqui julgado para saber se esses requisitos estão inseridos ou não na causa. Se os 3 desembargadores ou os 5 ministros entenderem que existe o interesse social, a questão somente de direito, uma grande relevância social e não multiplicidade, eles levam para o colegiado maior, o colegiado que vai formar o precedente, que reanalisa esses aspectos, inclusive o interesse social. Se esse novo órgão, ou esse órgão maior, não entender que existe o interesse público, ele devolve a competência para o órgão menor e aí não será formado um precedente vinculante. Vai ser somente julgado o recurso, a ação, sem ter esse precedente de vinculação do incidente de assunção de competência. Agora, o aluno Fábio. Professor, onde eu devo demonstrar a repercussão geral dentro do recurso extraordinário? A repercussão geral, como dito anteriormente, é um filtro recursal. E como filtro recursal, ele está no âmbito da admissibilidade. Ou seja, dentro do meu recurso, eu tenho aqui a necessidade de que a repercussão geral seja demonstrada. Ou seja, tem que ter uma fundamentação dentro do recurso e nos pedidos eu tenho que pedir o reconhecimento da repercussão geral. Mas muito se discute se precisa ser no início do recurso, numa preliminar de repercussão geral, que seria o mais correto, ou se pode ser em qualquer momento do recurso. Dentro de um aspecto meramente formal, eu não vejo necessidade de que tenha ou no início ou no final, uma regra base sobre a repercussão geral. O que se tem que ter mesmo é que no recurso extraordinário tem que ter a repercussão geral. Um recurso extraordinário interposto sem repercussão geral, sem análise de repercussão geral, sem fundamentação sobre essa repercussão, ele automaticamente não tem repercussão, porque ele não fez o pedido. E sem fazer o pedido também, nós não temos a visualização de uma repercussão geral. Agora, a palavra para o aluno Ami. Professor, qual a participação do amicus curiae e do Ministério Público na análise do recurso repetitivo? Nós temos aqui, não só para o recurso repetitivo, mas para todo o microsistema de formação de precedentes, uma análise em relação à ampliação do colegiado, a ampliação para um órgão maior e, consequentemente, também a ampliação do contraditório. Ou seja, não serão somente os recursos que vão ser possíveis de ser julgados. Outros atores também vão poder participar desse julgamento, como o amicus curiae, como o Ministério Público. E não somente isso, poderão ter audiências públicas em relação à matéria a ser discutida. Com isso, a sociedade se sente ou deve ter uma sensação
de que está sendo melhor representada. Se tiver uma audiência pública, se tiver um amicus curiae, o amicus curiae tem um papel fundamental, porque ele funciona como diversas entidades aqui, podendo representar os seus parâmetros e as suas técnicas, o seu conhecimento sobre a matéria, a expertise que tem sobre a matéria. E aí é importante, por exemplo, um amicus curiae que pode ser a OAB, passar o aspecto jurídico, um amicus curiae que pode ser um conselho de classe, passar um aspecto mais técnico sobre aquela área, uma confederação nacional aqui pode falar sobre isso, e um determinado órgão pode entrar, uma agência reguladora, todos eles são possíveis de ser amicus curiae. O amicus curiae foi bem maior também, como com o artigo 138, ele aumenta a própria incidência do amicus curiae. E é importante porque ele cria argumentos não somente das partes, mas ele amplia o debate. A mesma coisa sobre o Ministério Público. O Ministério Público tem aqui uma função custo legis, ou seja, eles têm ali que se manifestar porque a própria lei coloca que ele tem esse fundamento. E é muito importante o próprio Ministério Público se posicionar em relação a essa lei. Agora, a pergunta da Ana Paula. Professor, do que se trata essa revisão de tese e qual a importância de ocorrer a vinculação de todos os juízes e órgãos fracionários? A vinculação de tese é porque o precedente não vai viver para sempre, como nenhuma lei vive para sempre, nenhuma lei tem vigência para sempre. O precedente também tem que ser interligado com a própria sociedade. Então, o precedente tem que ser um precedente vigente e com eficácia, enquanto as diretrizes sociais, políticas, econômicas e principalmente jurídicas continuarem da mesma forma. Se sobrevier uma lei, se sobrevier uma nova conjuntura social, a sociedade evolui e o precedente tem que evoluir também. Mas como que se evolui um precedente? Precisa que tenha uma revisão de tese, que uma mesma ação, com novos argumentos, com novas visões daquele direito, chegue até o STJ, se for um recurso repetitivo do STJ, ou no STF, se for um repetitivo de lá, ou uma repercussão geral, ou uma assunção de competência. O mesmo tribunal que firmou o precedente vai revisá-lo para saber se ele ainda tem eficácia ou se tem novas conjunturas sociais para ele mudar o precedente. E isso que é importante, porque o precedente ele não é estático. Por exemplo, o próprio Código de Processo Civil traz novas diretrizes sobre diversos aspectos. Vários precedentes do STJ e do STF, principalmente no aspecto processual, são deixados de lado porque tem uma nova lei. E aí, quando chegar um recurso que precisa de uma outra visão, já com base no novo Código de Processo Civil, ele vai aqui mudar o precedente, que vai ser feito por quem? Pelo mesmo órgão que firmou esse precedente. Por isso, a revisão de tese é muito importante. Enquanto o precedente tiver vigência, os juízes e os tribunais inferiores, em relação àquele que firmou o precedente, devem obedecer essa ordem de coerência e integridade. O judiciário é um só, e com isso você busca uma resposta do judiciário como um todo, e não de cada juiz que pertence ao judiciário. Por isso, essa vinculação e a necessidade dessa vinculação. Aqui nós vamos para o intervalo e voltamos com mais perguntas aqui no Saber Direito Responde. Voltamos aqui ao Saber Direito Responde, onde aqui responderei as perguntas dos alunos a mim, Ana Paula e Fábio. Aqui eu respondo a pergunta do Fábio. Professor, o que seria IRDR e quais são os seus procedimentos? Aqui nós temos um incidente de resolução de demandas repetitivas. Ele está no artigo 976 do novo Código de Processo Civil e ele é um incidente de instauração repetitiva no âmbito dos tribunais de segundo grau. Isso significa o quê? Ele pega o sentido do repetitivo em recursos excepcionais e traz aqui para uma visão de segundo grau. Então, nós temos que os tribunais de segundo grau, tribunais de justiça estaduais e os tribunais regionais federais também servirão para formar um precedente, mas esse precedente vai ser um precedente limitado à sua própria territorialidade, ou seja, um tribunal regional só vai formar um precedente para o próprio tribunal utilizando o IRDR. Quando que pode ser instaurado um IRDR? O IRDR vai ter aqui as suas próprias, os seus próprios requisitos, que estão no artigo 976. Ele vai precisar aqui de uma efetiva repetição de uma matéria somente de direito. Então,
uma efetiva repetição de uma matéria somente de direito e que cause aqui um risco à isonomia e à segurança jurídica. Precisa de todas essas possibilidades. Muitas das vezes nós temos uma questão de direito que tem multiplicidade, mas todos os juízes e os posicionamentos são somente de um lado, e aí não teria o porquê do IRDR. Essa é a grande base conceitual do IRDR. Agora, a pergunta do aluno Ruami. Professor, qual a sistemática para a escolha do recurso repetitivo para servir de amostragem para os outros recursos? Essa é uma boa pergunta, por quê? Porque nos recursos repetitivos não tem nada no código que fale como que ele deve ser escolhido. A escolha de um recurso excepcional repetitivo, especial ou extraordinário, depende exatamente do STJ e do STF ou dos tribunais recorridos em relação ao seu presidente. Diante dessa decisão de afetação, devem se afetar os melhores recursos, as causas que representem a controvérsia e tenham ali a melhor base de concretude e a base de argumentação. Porém, o Código não fala nada. A doutrina diz o quê? Que nós tenhamos que buscar os recursos que melhor representem a controvérsia. Uma visão que pode ser é, se tiver um processo coletivo sobre a matéria, ele tem prioridade para ser reescolhido como representativo da controvérsia do que um processo individual, simplesmente porque ele fala sobre diversos aspectos coletivos e tem uma representação melhor para aqui o precedente. Porém, não tem essa visão. O relator pode, a seu critério, afetar os recursos que ele entende como melhor para aquela solução. No STJ, teve uma alteração regimental e a afetação é pelo colegiado. O relator simplesmente coloca para apreciação. E aí o colegiado, numa visão recente, pode melhorar essa afetação com diversos recursos representando a controvérsia. Isso que é importante, não precisa ser um recurso só, são vários recursos. E esse não tem um limite, pode ser 2, 3, 4, 10 recursos, tentando fazer com que matérias diversas sejam elencadas em cada recurso. O intuito é exaurir a matéria. Não adianta pegar aqui vários recursos iguais. Tem que pegar um recurso onde o autor é o recorrente, depois pegar um recurso onde o réu é o recorrente, porque aí você pega decisões totalmente conflitantes sobre a mesma matéria com bases de fundamentação diversas. Então, não tem uma visão de como seria essa escolha, mas tem aqui diversas diretrizes. O ideal seria que o próprio código regulamentasse prioridade ao processo coletivo, que tenham decisões conflitantes, mas não tem. Isso é uma base de doutrina. Agora a pergunta da aluna Ana Paula. Professor, é correto afirmar que o IRDR veio para reduzir os conflitos de decisões? Sim, o IRDR ele tenta aplacar a multiplicidade logo no Tribunal de Segundo Grau. Para que ele esperar chegar até o STJ ou até o STF, uma questão federal ou uma questão constitucional e meramente processual, se os tribunais de segundo grau já podem, desde já, ali discutir essa questão e já tentar formar um precedente, nem que seja um precedente provisório e um precedente com limitação territorial. O IRDR vale somente para aquele estado ou para aquela região, mas ele já consegue identificar quais são os parâmetros de discussão do autor e do réu numa conjuntura ali de antecipar o repetitivo federal. Ele já pode ter os seus próprios amicus curiae, a participação dos juízes de primeiro grau, a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública tentando exaurir a matéria. Então, ele já visa acabar com a discussão sobre esse conflito de decisões logo em segundo grau e fazer com que mais cedo se chegue ao entendimento. Porém, ele serve de uma certa forma como um preparatório para um repetitivo federal, um repetitivo no STJ ou no STF. Agora a palavra para o aluno Fábio. Professor, qual a importância das cláusulas de reserva de plenário? Isso seria no incidente de arguição de inconstitucionalidade. O incidente de arguição de inconstitucionalidade, ele serve para, no meio de uma ação onde não se discute a inconstitucionalidade, uma das partes suscita que existe uma lei inconstitucional, um artigo, um dispositivo de uma lei inconstitucional. Diante dessa sistemática, alguém suscitou a inconstitucionalidade de uma lei. Diante
desse ponto no colegiado menor, no órgão fracionário, na turma, na Câmara, eles só podem pensar na admissibilidade desse incidente. Eles não podem declarar uma lei constitucional ou inconstitucional. Com isso, eles mandam o processo, se eles entenderem admissível o incidente, para o Pleno, obedecendo o artigo 97 da Constituição, que coloca a cláusula de reserva de plenário. Somente um plenário pode decretar a inconstitucionalidade de uma lei. Por quê? Porque é o pleno de um tribunal que vai ter a competência para dizer se uma lei é constitucional ou se uma lei é inconstitucional. E ele que vai ter essa visão macro sobre a própria constitucionalidade. Por quê? Porque a própria lei, diante da inconstitucionalidade, precisa de um procedimento mais rígido nesse controle de constitucionalidade do que em qualquer outra espécie de decisão. E por isso que 3 magistrados, 3 desembargadores ou 5 ministros em um tribunal não podem ter por si só a competência de declarar a lei inconstitucional. Tem que mandar para o órgão máximo daquele tribunal para que esse órgão defina a interpretação do próprio tribunal como um todo e não somente como parte do tribunal. Por isso que a cláusula de reserva de barreira é tão importante para a decretação de uma inconstitucionalidade de uma lei. Agora, a palavra para o aluno Guami. Professor, existe alguma causa piloto do procedimento modelo do IRDR? O IRDR, ele tem uma dúvida procedimental. Ele é causa piloto ou ele é procedimento modelo? Qual que é a temática que o código escolhe para o IRDR? O IRDR, teoricamente, ele nasce de um instituto alemão, que é o Musterverfahren, e ele é um procedimento modelo no direito alemão. Ele é trazido para o direito brasileiro e ele sofre diversas alterações diante do processo legislativo. E dentro desse processo legislativo tem diversos pontos que as medidas vão sendo deixadas aqui, emendado, retirado alguns pontos, e fica na dúvida se ele é um procedimento modelo ou se ele é uma causa piloto. Qual a diferença entre uma causa piloto e um procedimento modelo? Na causa piloto, você escolhe alguns processos e julga o processo como um todo. No meio vai ter uma base repetitiva. Se julga o repetitivo dentro do julgamento do processo como um todo. Então, se nós temos 5 repetitivos federais, por exemplo, que é uma causa piloto, vai julgar os 5 recursos como um todo e julgar a base repetitiva, ou seja, julgou o processo como um todo e chegou-se também naquela decisão repetitiva. No procedimento modelo, você separa a base repetitiva e julga somente ela, e não julga necessariamente os processos, você julga somente a questão incidental e o repetitivo. O IRDR, ele parece, pelo que está no código, muito mais com o procedimento modelo. Por quê? Porque ele amplia a legitimidade para o juiz de primeiro grau, ele pode ser suscitado por um processo do juizado e ainda ele tem aqui toda uma visão bem autônoma. Ele é protocolado, é no procedimento autônomo, ele não é vinculado ao processo originário, não tem essa avocação do processo originário como base. Então, aqui ele é muito mais procedimento modelo. A parte da doutrina que defende que ele seria uma causa piloto. E quem defende que ele seria uma causa piloto defende pelo artigo 978, parágrafo único, que diz que o mesmo órgão competente para julgar o IRDR também julgará a sua causa. Mas esse artigo não fala que serão julgados juntos. Esse artigo simplesmente fala que será julgado no mesmo órgão. Eu entendo que esse artigo seria muito mais uma convenção de prevenção de que, quando for julgado, vai ser julgado por esse órgão e não que ele tenha ali a interligação de que vai ser julgado ao mesmo tempo, como ocorre nos recursos excepcionais repetitivos. Então, essa que é a diferença entre ser um procedimento modelo e uma causa piloto, com a diferença de que nós não temos no Brasil procedimentos modelos. Então, o IRDR teria que se ressignificar e realinhar com o direito brasileiro. Agora, a palavra para a aluna Ana Paula. Professor, em quais as situações tem-se a possibilidade de incidente de arguição de inconstitucionalidade? Esse incidente serve como base quando você não discute a inconstitucionalidade como mérito. Isso significa o quê? Você tem uma ação que discute, por exemplo, a validade de uma taxa, a cobrança de uma taxa ou de um imposto ou de um contrato. E no meio disso, uma parte aqui
fala que uma lei é inconstitucional. A lei que baseia a taxa, o imposto, o contrato seria inconstitucional. Logo, o mérito da ação é o contrato, é a taxa, é o imposto, mas você precisa parar o processo para julgar o incidente de arguição de constitucionalidade. Então, não é o mérito da ação, mas ele prejudica o mérito. Então, ele é uma prejudicial de mérito para o processo, para verificar se aquela lei é inconstitucional e depois volta para julgar se a taxa é constitucional, se o imposto é constitucional ou ali se o contrato é válido ou não. E essas que são as hipóteses, sempre em caráter incidental. Encerramos aqui, então, essa série de perguntas dos alunos, onde eu agradeço o aluno Ami, a aluna Ana Paula e o aluno Fábio, e encerramos o Saber Direito Responde, também encerrando o próprio curso Microsistema de Formação de Precedentes Vinculantes. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.